Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. Foi o homem que mudou a ideia daquele comunismo sanguinário e brutal para um comunismo mais preciso, paciente e delicado, coisa que nem Lenin sonhava para a revolução seguir adiante. Mas em meio à guerra, era meio contraditório ser tão passivo assim, ainda mais do jeito que a Itália se encontrava naquele momento, no extremo fascismo. Gramsci foi censurado por Mussolini por incitação ao ódio de classes e acabara sendo preso, porque escrevia em seu jornal ideias opostas ao regime vigente. Se o tal do Lenin foi pai do golpe de Estado, Gramsci foi o pai da Revolução Silenciosa, que em seguida dará meios para o golpe de Estado. No apogeu do sanguinário terror russo, Gramsci viu que nem todos estavam cooperando para a revolução. Os proletários não estavam sabendo lidar com um novo modelo de sociedade comunista. No começo da Revolução Russa, Karl Radek, líder comunista bolchevique e soviético, discursando para seus cadetes do exército, disse: "O partido é a vanguarda politicamente consciente da classe trabalhadora. Os trabalhadores que se recusaram a nos seguir, seu estado mental é, no presente momento, reacionário." Nesse caso, o povo não confiava no governo. Restava então, na técnica de Gramsci, dissolver o povo que ainda tinha valores supostamente reacionários. Gramsci criou métodos para quebrar essa barreira, que era o que faltava para se chegar ao mundo belo, democrático e invejável do comunismo. Naquela época, a grande diferença entre o Ocidente e o Oriente estava na relação entre Estado e sociedade civil. Na Rússia, o Estado era prioritário, sendo a sociedade civil frágil. No Ocidente, uma relação mais equilibrada entre as duas coisas. A sociedade civil tinha mais autonomia e liberdade em cima do Estado. Na profunda solidão, dentro da prisão, Gramsci podia meditar sobre as questões políticas e corrigir erros teóricos do marxismo. Ele, então, via necessidade de assumir uma guerra de movimento a uma guerra de posição, dividindo em fase ativa e fase passiva. A fase ativa seria o método violento e brutal adotado pelos bolcheviques. A fase passiva seria seu método sorrateiro que, ao longo prazo, seria uma emboscada para o coelho cair na armadilha. A revolução daria por meio da sociedade civil, que, nos termos de Gramsci, teria o nome de aparelhos privados de hegemonia, que seria os meios de ação para fazer a bagunça e dar progresso à estratégia. E o campo de batalha era bem definido. Seria igrejas, escolas, famílias, universidades e jornais. Ou seja, toda a esfera pública era, nos olhos de Gramsci, um meio para a revolução silenciosa. O método leninista usava a coerção para chegar à hegemonia. Gramsci, sendo mais original, usava a hegemonia, que era um amplo esquema de engenharia psicossocial para chegar ao poder. Esse processo de engenharia psicossocial levaria tempo para dar resultado, e Gramsci estava ciente disso, porque envolvia a penetração e a modificação das raízes civilizacionais, e para isso acontecer, teria que ser um trabalho silencioso e de longo prazo. A ampla vida cultural e institucional são ambientes perfeitos para a propaganda do Partido Comunista, mas para fazer propaganda é necessário de agentes, pessoas que seriam o megafone das ideias socialistas. Os agentes do método de Gramsci usam a linguagem como forma de subversão da sociedade. A linguagem é um instrumento que deve ser apropriado e diluído para que haja novos sentimentos e novos significados. Quando os sentimentos e as percepções da sociedade é reformulado, as ideias socialistas começam a ganhar força e adeptos voluntariamente, sem que haja qualquer discordância e qualquer oposição. A oposição de Gramsci, que não conhecia ele e muito menos o seu método, ficavam totalmente desorientados no campo de batalha, pois a linguagem foi totalmente dissolvida. E, com a linguagem dissolvida, a oposição não teria meios de se comunicar e defender a sua tese, pois todos os canais foram ocupados com os moldes de Gramsci.
Esse processo devia ser tão natural que ninguém será capaz de saber que está havendo mudanças nas ideias, no senso comum e no comportamento da sociedade civil. Com o passar do tempo, toda a sociedade acabava sendo persuadida pelas ideias dos intelectuais do partido, e o objetivo final é, naturalmente, um novo modelo de sociedade que Marx havia proposto. Esse modelo de sociedade foi orquestrado tão perfeitamente que os participantes do novo regime não se darão conta da mutação psicológica que ocorreu, apenas iam concordar e obedecer às novas diretrizes do Partido Príncipe, que, agora, exerce uma força onipresente e invisível dentro da sociedade civil. A sociedade civil e a sociedade política falam a mesma língua. Sem ter oposição, sem ter dificuldades, o Partido Príncipe coloca em voga projetos maquiavélicos e tirânicos. Os intelectuais não precisam estar vinculados ao partido, basta divulgar as ideias do partido, que já seria o suficiente para reprogramar a mentalidade das massas e causar um verdadeiro pane na sociedade civil. Qual é o crime? Qual é o crime de Dilma Rousseff? Os intelectuais que fazem propaganda para o partido, no passado, foram vítimas do mesmo esquema. Desde a infância, a criança é cercada com propaganda pedagógica e ideológica, sendo instrumentalizada para que no futuro seja um ótimo agente e colaborador da revolução. A fase infantil é o momento perfeito para doutrinar a criança, pois sua mente não é capaz de contrapor qualquer ideia. Elas aceitam naturalmente como se fosse verdade absoluta. Quando chegar o momento do jovem ir à igreja, o esquema gramsciano vai estar à sua espera, pois a revolução também se faz no espírito, e o evangelho, contaminado de propagandas revolucionárias, irá legitimar o jovem às práticas que vão contra a verdadeira fé católica. Uma sociedade, antes que seguia a verdadeira fé cristã, agora defende genocídio, infanticídio, roubo para a justiça social. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. E a mistura de outras religiões dentro da fé católica. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, 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 goza, peca, sangra, peca.